O que é que mudou no Brasil do Bolsonaro para cá, rapaz? Tem gente tentando compreender que presente é esse, quais são seus desafios e, claro, né, que futuro está reservado para esse Brasil de meu Deus. O Alisson Mascaro aqui do meu lado é um desses estudiosos, está debruçado aí nessa questão e a gente vai recorrer a ele para tentar se iluminar, para tentar entender. Gostaria que o mundo fosse melhor. Estou fazendo a minha parte para o mundo ser melhor. Não é simplesmente esta vontade e esta nossa parte individual. Vamos lá, eu estou aqui com o Alisson e aí eu queria só, professor, rapidamente mencionar aqui alguns objetos da nossa conversa. Então a gente tem Brasil sob escombros, livro organizado aí por Juliana e Luiz Felipe, que tem um texto do professor Alisson que está aqui conosco. Ele também escreve Crítica do Fascismo, né? Ambos saem pela editora Boitempo, estão disponíveis aí para você se você quiser encontrar. Eu queria recorrer rapidamente a um trecho do texto do professor Alisson para tentar, assim, professor, massificar a compreensão disso aqui. O senhor me permita dizer, não é uma crítica, que o seu texto não é para todo mundo. E eu acho que não tem que ser mesmo, né? Aqui a gente tem alguns termos assim que podem ser familiares aí para o pessoal que estuda, né? Para a academia, para os intelectuais marxistas, mas podem passar batidos pelo grande público. E tem umas metáforas e analogias também. Ó. O que escreve o Alisson? Esquerda liberal e extrema-direita correm lado a lado no curso de uma larga bacia amazônica do espaço político majoritário nacional, cujas margens demarcam. O rio da política brasileira da segunda e da terceira décadas do século XXI tem apresentado poucas águas distintas daquela de um sempre golpeado, fraquejado e idealista liberalismo de esquerda e da constante e reavivada lama da extrema-direita. Ó, por exemplo, o idealista ali é importante pra caramba, tá? Pra galera que não é versada aí, ó, nos caminhos do marxismo, isso aqui é oposição ao materialista, esse idealista aqui. Então isso é importante e tal, e às vezes a gente não capta, né? Olha lá, ó. Falta a geografia do capitalismo, a chuva das lutas socialistas, o curso das distintas águas políticas do Brasil atual, que se encontram e andam em paralelo. É tanto dinâmico quanto estável. Seus diferentes rios originais, que brigam entre si, em algum momento se misturam e praticamente não mais se especificam até seu desaguadouro necessário na foz da reprodução do capital. Esse final aqui que me pega, viu, professor? Se misturam e praticamente não mais se especificam. Quem se mistura e não mais se especifica ou diferencia esquerda liberal e fascismo? É isso, professor? Eu quero entender. Tá interessante. É forte aquilo ali. Exatamente, Álvaro. Exatamente isso. A minha tese que venho desenvolvendo e venho escrevendo, venho falando já há tantos anos e, obviamente, este livro que Juliana e Luiz Felipe, que são meus antigos orientandos, de pós-graduação, eles organizaram esse texto que o Álvaro leu aí, está nesse livro organizado por Juliana e Luiz Felipe. Esse texto, ele é um desenvolvimento das ideias que eu desenvolvo aqui no Crítica do Fascismo, da Boitempo Editorial. E nesse livro eu digo que o fascismo não é apenas das pessoas malvadas e da extrema-direita, porque o capitalismo tem no fascismo uma das suas margens. Toda vez que o capitalismo estiver em circunstâncias nas quais ele tenha uma fragilidade, ele esteja em crise, o capitalismo pode chegar no fascismo. Então, a esquerda liberal que não quer sair do capitalismo, obviamente ela não quer o fascismo, ela é contra o fascismo. Pessoas que aqui se sintam progressistas, pessoas que tenham um sentido de mundo para um mundo um pouco melhor, não querem o fascismo. No entanto, se não atacam o capitalismo, não estão atacando a causa do problema, de tal modo que toda esta luta por fazer uma pequena melhoria aqui, estancar a sangria ali, no final das contas, em médio e longo prazo, é isso que eu escrevi na finalização desse texto, estas águas vão se misturar com a do fascismo, porque o fascismo vem com uma torrente de energia enorme. Alguém vem tentando sustentar um bloqueio a essa água com um band-aid. Não tem solução. Então, efetivamente, em longo prazo, tudo se mistura. O capitalismo, quando necessário, ele será levado à margem do fascismo. Aquilo ali, para mim, me parece assim, um marxismo meio taoísta, sabe, professor?
Verdade. Porque tem essas referências assim a essas imagens da natureza, como a água escorre e tal. Me lembra um pouco o I Ching, entendeu? É bonita a imagem que é trazida, mas por trás da analogia que é bonita, que é tenra, tem uma realidade muito dura, tem não? Sim, profundamente dura. Por isso, o texto inteiro, inclusive, não tem metáfora nenhuma. Enfim, de tantas e tantas páginas, somente a última frase é a metáfora. É só essa aí que você destacou. Porque, efetivamente... Por isso que eu peguei essa. Isso, exatamente. É o final, eu gostei. É a conclusão do texto. Exatamente porque existe um processo social no qual não é a nossa vontade, tampouco a nossa boa intenção, que organiza esse processo social. Então as pessoas dizem assim: gostaria que o mundo fosse melhor, estou fazendo a minha parte para o mundo ser melhor. Não é simplesmente esta vontade e esta nossa parte individual. Existem formas sociais que nos moldam, que nos constituem, e nós estamos nesta vida e nesta existência, na sociedade, lutando contra as formas que nos constituíram. Por isso que esse processo de luta social, de transformação social, é tão difícil, porque no final das contas, nós temos que lutar contra aquilo que é a nossa própria compreensão de mundo. Nós somos totalmente postos numa sociedade na qual tudo é comprado. Quem não tem dinheiro não compra. É a sociedade do capital. Tudo é mercadoria. Como é que nós lutamos contra esta sociedade se nós somos organizados mediante esses valores? Então, observemos nós esta luta pela qual, inclusive, o fascismo é um dos seus elementos de oposição. Esta luta, no final das contas, é uma luta contra a organização social geral. Por isso que o fascismo é só um caso extremo daquilo que no seu núcleo é o mesmo. Quem luta por uma sociedade na qual não haja fascismo, mas luta pela condição de que ele possa comprar coisas com dinheiro e o ser humano venda a força de trabalho por causa também do dinheiro, esta pessoa, no final das contas, está tentando lutar só contra um extremo. Mas a base é: os seres humanos vivem num mundo no qual quem tem compra, quem não tem morre de fome. Então, o núcleo fundamental, eu diria que a base decisiva é pensar a própria sociedade. O extremo é algo que chega aqui como uma espécie de superlativo daquilo que na base é chocante. O que é chocante? Que um ser humano tenha a terra e os demais não tenham e trabalhem por que tenha e então tentem ganhar um salário para tentar comprar comida. Esta lógica é o problema. Quando isso se exacerba e ainda o fazendeiro atira no sem terra, este atirar que nós dizemos, isso é fascismo, isso é horrível. Só que o problema central é: por que a terra do mundo tem um fazendeiro que é seu dono e não um trabalhador?